es mucho mejor, mejor. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, lá no versículo 1, eu vou começar a ler para vocês. E eu peço perdão aos irmãos, porque tem uns dias que eu não gravo pregação longa, irmãos, porque eu estava com muita dor de cabeça, um mal-estar terrível. Eu estava tendo vertigem, estava tendo tontura, e era decorrente da minha visão. O meu grau aumentou, então eu tentei adaptar usando lente de contato, também não deu certo, e aí eu precisei passar em um médico, o médico não dei muita sorte com esse médico. Deus preparou um outro médico para que eu fosse, para que pudesse ver se tinha algum problema a mais, mas é realmente o grau que aumentou, e a minha dor de cabeça estava terrível, porque gravar o vídeo não é fácil, né? A própria luz do computador, do celular, atrapalha muito a nossa visão, e eu fiquei assim com muita dor de cabeça. Então eu precisei me afastar um pouco para poder recuperar minha saúde. Então eu peço aí aos irmãos perdão pelo afastamento, mas eu não deixei em momento algum os irmãos sem a palavra, tá? Eu publiquei vídeos menores, coloquei as publicações em escrito para que Deus pudesse continuar me usando e que vocês não ficassem sem a palavra, né? Mas agora devagarinho eu vou voltando. Se caso acontecer de eu ter aquelas dores de cabeça terrível que eu tive anteriormente, aí eu sou obrigada a parar, dar uma descansada na vista, porque sem saúde a gente não consegue executar as coisas. Tem hora que a gente precisa dar uma parada para dar uma recuperada, uma reestruturada, tá? Então eu peço perdão aos irmãos. Mas vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, que a palavra fala assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei o seu nome, eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Irmãos, aqui Abraão tinha 75 anos, quando ele partiu de Harã. Harã era um lugar onde o pai dele morava. Na minha Bíblia, irmãos, o pai de Abraão aqui está sendo citado como o nome de Terá. E tem algumas traduções que fala Taré. Então, dentro dos estudos que eu fiz, fica difícil a gente identificar qual que seria a palavra certa. Porque tem Bíblia que tá Terá, que é o caso dessa Bíblia que eu tô, e tem algumas Bíblias que tá um nome totalmente diferente. Em vez de Terá, tá Taré, tá ao contrário. Então, eu não sei explicar para vocês na íntegra qual o nome seria o correto. Mas vamos acompanhar essa Bíblia aqui, que ela tá aqui como Terá, né? Então, Terá, que era o pai de Abraão, ele era descendente de Noé, de um dos filhos de Noé. Tinha um filho, ele teve 3 filhos, né, que ficaram famosos. E um dos filhos era Sem. Então, alguns estudiosos falam que o pai de Abraão era descendente da linhagem de Sem. Então, ele começa a caminhar em sentido à terra de Canaã. Essa peregrinação já acontecia com o pai de Abraão. Ele já estava indo para a terra de Canaã. Quando Deus chega para Abraão e fala: olha, largue a sua parentela, não quero você aí, vou levar você para um lugar onde você não conhece, vai me seguindo. Abraão, dentro da sua fé, pegou e foi. Mas aqui o pai dele já estava numa localidade que seria metade do caminho para chegar até Canaã. Então Abraão vai lá, separa-se do pai, aparta da parentela, não era para ele levar ninguém, ele resolve levar o sobrinho, que era Ló, e aí ele segue adiante, pega a Sara e vai. Pega a caravana dele e vai. Então ele pega todos os funcionários que ele tinha na época e ele segue adiante. Então tem horas que a gente tá caminhando, aqui Deus fala para ele: vai para um lugar onde você não sabe onde é. Você nunca foi, você nunca visitou, mas vai me seguindo. Eu vou te mostrando o caminho, você vai me seguindo. E tem hora que a gente tá que nem Abraão. Deus promete para você uma terra de Canaã e você começa a seguir. Diante dessa peregrinação que você faz, começa a ter afastamentos.
Então Deus afasta você da parentela, Deus distancia você de muitas pessoas, Deus vai fazendo coisas para que você tenha uma caminhada que Ele sabe que você vai ter levantes e dificuldades durante a caminhada, mas Ele quer que você não saia do propósito. Porque quando Abraão vai, ele consegue chegar, ele consegue atingir o objetivo, vem novas gerações depois que Deus acaba retornando esse povo para essa terra de Canaã, que é uma história que começa com os hebreus. Os hebreus que tem uma parte, os filhos de Noé, quando eles saem daquela arca, cada um vai para um lugar e cada um começa a povoar um determinado lugar. Cada um tem a sua linguagem ali, desenvolve a sua língua. E tem uma descendência de Noé que acaba caindo lá no Egito, naquela região do Egito. E quando eles chegam naquela região do Egito, eles começam a ficar populosos demais. Eles começam a crescer muito ali dentro do povo, do meio do povo egípcio. O que os egípcios fazem? Escravizam o povo de Deus lá na área civil que tem lá, da construção. E aí eles ficam escravos ali dentro por 400 anos. Deus levanta depois Moisés para tirar aquele povo do Egito, para levar para a terra de Canaã. Quando esse povo está aos cuidados de Moisés, seguindo as ordens de Deus através da vida de Moisés, eles passam a não ser hebreus mais, são chamados de israelitas. Aí, no final, tem Josué, que comanda após a morte de Moisés, faz com que toda a tribo ali, com aquele povo israelita, tenha um preparo para entrar dentro de Canaã e conquistar aquele lugar. Quando esse povo chega naquele lugar para conquistar, é uma conquista rápida e uma conquista fulminante. Porque era uma promessa de Deus, eles já estavam já há 40 anos andando naquele deserto, já tinham ficado escravos 400 anos lá no Egito. Porque quando chega o momento de Deus, irmãos, as coisas têm que fluir, e quando flui numa rapidez muito grande. Então, quando a gente percebe que a peregrinação não é fácil, não foi fácil para Abraão chegar lá, não foi fácil, sabe, para o povo hebreu sair e ir para o deserto para chegar nessa terra de Canaã. Só que quando chega um determinado momento, que Deus fala, é agora, sai, estou com você, pode demorar o tempo que for, você vai chegar no objetivo. A terra de Canaã está ali, a promessa que Deus te fez. Então você vai conseguir atingir aquele objetivo, porque é a vontade de Deus. E quando chega o momento de você conquistar essa terra, não tem gigante, não tem dificuldade, não tem povo estrangeiro, não tem nada que vai impedir você de tomar conta daquilo que é seu. Então Deus está falando para você diante dessa palavra, para você não temer, mas para você fazer o que Ele mandou Abraão fazer naquela época. Se distancie da sua parentela e vai e confia em mim. Chegou para Moisés e falou assim, Moisés, vou colocar você diante desse povo, você vai fazer o que eu mandar, mas você vai orientar esse povo até a terra de Canaã. Quando chegou lá, ele falou para Josué, não temas, estarei contigo. Se eu prometi, vocês vão dominar. Promessa minha. Deus não esquece promessa, irmãos. Então ele manda falar para você através dessa palavra, para você descansar o teu coração, porque está na hora de você conquistar a sua Canaã. E você vai chegar de uma forma muito rápida para tomar posse daquilo que é seu, de uma forma fulminante. Porque Deus não vai permitir obstáculos mais. Deus sabe do seu cansaço, Deus sabe das suas limitações, Deus sabe que você não aguenta mais. Teve gerações aqui na caminhada, na época de Moisés, que não suportou a espera, não eram dignos nem de entrar em Canaã, porque duvidaram demais. Duvidaram demais do que Deus ia fazer. E tinha o coração totalmente voltado para o Egito, porque lá dentro da escravidão existia uma comodidade. Só que Deus já tirou você do Egito, você não pode voltar para o Egito mais. Você não pode ficar lamentando porque Deus está contigo. Você não vive uma época de escravidão mais. Já passou essa época na sua vida. Já te escravizaram demais. Agora Deus já te libertou, tá fazendo você passar por um caminho árduo, tá sendo pedregoso, tá sendo assim um sol escaldante, tá te causando muito problema, mas Deus sabe conduzir você para os objetivos. Deus manda dizer para você que agora é mudança de identidade. Você não vai deixar de ser povo de Deus. Você não vai deixar de ser um homem ou uma mulher de Deus. Mas Deus vai mudar as suas vestes. Deus vai fazer com que você tenha uma outra identidade diante da situação ao qual Ele vai te colocar. Você não vai ser visto mais como um escravo do Egito. Que é assim que muitas pessoas te enxergam. O escravo.
Porque a sua vida não muda, o cenário está o mesmo, só que Deus manda dizer para você, as voltas no deserto já estão se findando, porque agora é hora de você entrar dentro de Canaã, e Ele vai te dar toda uma estratégia e estrutura para que você venha conquistar o seu espaço, para que você venha tomar conta dessa terra que é designado por Deus, porque Deus prometeu para você. Tem pessoas aqui que carregam promessas de Canaã há anos. Você está há anos caminhando num deserto, que você já até se acomodou diante da caminhada. Você está achando que não tem mais jeito, que seu cenário não vai mudar. Só que Ele manda dizer para você, estou prestes a mudar o seu cenário. Estou prestes a levar você para Canaã. E a conquista será rápida e será fulminante. Aquele povo, quando entrou para conquistar aquele lugar, irmãos, não teve gigante, não teve muralha, não teve nada. Deus preparou aquele povo de um jeito, capacitou de uma forma tão sobrenatural que eles dominaram aquilo ali. Então Deus manda dizer para você, tem gente aqui que está até com medo. Eu vou chegar na terra de Canaã dela, eu não sei nem o que eu vou fazer, porque na hora que eu estiver de posse, eu tô com medo dos gigantes que tem lá, das lutas que vão vir. Só que Deus manda dizer para você, tem lutas que você nunca mais verá. Tem gigantes que nunca mais se levantarão na sua história. Tem situações que você nunca mais vai repetir a viver. Porque você já passou por ciclos repetidos aí inúmeras vezes. E Deus não tem isso para sua história. Então você vai acalmar o seu coração a partir de agora, sabendo que Deus está contigo e que você está caminhando para um grande propósito. E esse propósito é você tomar posse daquilo que Deus prometeu. A terra de Canaã já está ali. E você vai tomar posse dela. Você vai viver tudo aquilo que Deus te prometeu. E Ele manda falar para você, vai ser uma conquista rápida. Vai ser algo assim que Ele vai te dar estratégia, porque Ele quer você de pé. Ele quer você com estrutura e com infraestrutura. E quem vai te dar isso é Deus. Então você vai guardar essa palavra no teu coração. Você vai acalmar. E saiba que quando Deus tem promessa na nossa vida, irmãos, tem pessoas aqui que você vai viver promessa que foram feitas por algum antepassado seu, que estava na presença de Deus. Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Vai cumprir na sua vida, como Deus cumpriu na vida de Abraão. O pai estava na metade do caminho. Aquela terra ali, aonde Abraão estava, que o pai estava, já era metade do caminho para chegar em Canaã. E Deus escolheu Abraão, porque era o pai da fé, tinha muita fé em Deus, falou assim, não vai, porque eu vou te guiar e você vai me seguir, e eu vou te levar a ter vitória. E a sua descendência, você não vai conseguir nem contar. Deu o exemplo das estrelas, mandou ele contemplar as estrelas, ver se ele conseguia contar, porque a descendência de Abraão viria dali. Que até então ele não tinha tido filhos. E assim Deus cumpriu, assim Deus fez. Então não apavore diante do trajeto que você está fazendo, porque você não está entendendo. Você está achando que nada está acontecendo, só que está tendo toda uma movimentação no plano espiritual. Deus já está trabalhando para trazer resposta para você, para tirar você desse sufoco. Então você tem que pegar, confiar, caminhar, seguir em frente, porque Deus é na sua vida. Tá? Irmãos, eu sou responsável por aquilo que eu prego, por aquilo que eu entrego para os irmãos. Eu não sou responsável por aquilo que você compreende. Então, toda interpretação da palavra de Deus, quando ela é mal interpretada, traz frustração para a vida da gente. Quando você não acredita, não adianta assistir pregação, tá? Porque depois fico escrevendo aqui no meu canal que eu sou falso profeta, porque eu dou data. Deus trabalha com data. Se você não sabe aceitar as datas do Senhor, o problema é teu. Eu não sou falsa profeta. Você que é um falso cristão quando você age assim. Se você fosse um cristão verdadeiro e tivesse vida com Deus e uma vida no altar, você saberia que Deus está falando com você. Quantas vezes eu assisti pregações, que eu ia em congregações e lugares que davam datas, que Deus determinava certas coisas para minha vida e aquilo não acontecia e nem por isso eu me revoltava com Deus, porque não era o meu momento, mas era o momento de alguém que estava ali recebendo aquela palavra. E acontecia na vida de muitas pessoas ali. Quando era o meu momento, eu tomava posse daquilo. Durante o período da data que Deus dava, acontecia. Então, aquele momento era meu. Mas eu tomei posse, sem saber se era ou não meu, eu tomava posse. Então, a gente tem que ter discernimento, maturidade diante de Deus. Porque tem coisa que eu não tenho como falar determinadas coisas para vocês, porque eu não tenho bola de cristal. E Deus só fala quando Ele quer. Ele me usa da maneira que Ele quer. Eu não vou ficar imitando ninguém. Eu não vou ficar aqui me autoafirmando o tempo todo para os outros. Agora, esses ataques são desnecessários. Se você não tem fé suficiente para absorver, minha vida não muda, não muda. Tem promessas que eu já cansei de falar para vocês, que tem 10 anos já que eu estou esperando. Eu fiz o cálculo um tempo atrás, eram 8 anos, eram 9, já virou 10.
Mas eu creio no Deus que eu sirvo. E eu creio que um dia eu vou chegar e falar, olha, você lembra aquela promessa de 10 anos que Deus me prometeu? Agora se cumpriu e tal. Eu vou chegar e vou contar, porque a minha intenção é que o nome de Deus seja glorificado na minha história. Agora, quando alguém chega para você e fala que você não vai viver aquilo, que você é louco, que você é louca, que Deus nunca vai fazer na sua história o que você está ouvindo, não dê vazão a essas pessoas. Porque quando falam que eu sou falso profeta, na verdade eu não sou falsa profeta. Você que é um falso cristão que chega no meu canal para me atingir desse jeito. Eu tive que bloquear várias pessoas por esses dias por causa desses ataques na internet. Eu já estou com processo na justiça já por causa de determinados ataques que aconteceram na internet, que eu não admito isso. Eu acho que tem coisa que é abusiva. A partir do momento que você não acredita, principalmente no meu ministério, vá seguir outras pessoas. Não fique aqui me atormentando, me azucrinando. Porque eu tenho a minha cruz para carregar e eu estou aqui sendo usada por Deus. Eu creio em tudo aquilo que Deus fala. Se Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer. Por que eu estou dando toda essa explicação e essa explanação para vocês? Porque Deus marcou data. Deus manda dizer para você que antes de findar esse mês, que está faltando poucos dias, tem pessoas aqui que vão ter sinais do que Deus está mandando entregar e tem pessoas aqui que já vão receber a resposta. Então aguarda, porque Deus tem uma particularidade com cada um tem uma história, cada um tem uma terra de Canaã em que você está lutando, que você está batalhando. Deus sabe que você não está parado, Deus sabe que você continua tendo fé, Deus sabe que você está jejuando, que você está orando, que você está buscando na madrugada, que você está pagando preço. Então é isso que importa. Tá? Então você toma posse dessa palavra. Deus manda dizer para você, para algumas pessoas haverá um sinal que Deus vai dar confirmação de que até o final do mês tem algo sobrenatural acontecendo. E tem pessoas aqui que até o final do mês vão ter resposta dessa terra de Canaã. Vai ser uma chave de virada que está vindo aí. Para que você possa viver coisas muito maiores e melhores com Deus. Quando aquele povo avistou aquela terra de Canaã, ali foi uma chave de virada, irmãos. Eles estavam num deserto, o deserto não tem nada. Até então, Deus estava sustentando aquele povo. Deus mandava o maná todo dia, que era uma plantinha branca, tipo de uma florzinha branca que caía todo dia, que eles estavam ali naquela região ali do Egito, tinha essa planta. Deus mandava, quando eles sentiram fome, vontade de comer carne, Deus deu a cordonizes, Deus mandava a nuvem para cobrir aquele povo durante o dia, daquele sol escaldante. Quando chegava a noite, que esfriava muito, porque a temperatura ela é algo assim surreal. De dia é aquele calor escaldante, quando chega de noite é um frio terrível. Deus mandava uma nuvem de fogo para aquecer aquele povo. Eles não ficaram desamparados em momento algum até tomar posse daquela terra. Quando chegou a visão daquela terra, foi uma chave de virada. Que a chave pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser uma situação. Então, quando eles viram aquilo ali, era a chave de virada para uma vida melhor, para que eles pudessem ter uma vida digna, para que eles pudessem ter a terra deles, que era a herança de Deus, era algo que estava prometido para o povo do Senhor, e eles iam tomar posse daquilo. Josué foi o único que teve coragem, porque alguns foram lá, viram aquele monte gigante, desistiram, porque veio a estatura, né, e a estrutura que aquele povo tinha, falaram, não, nós vamos morrer aqui, massacrado, né? Ficamos aí 40 anos nesse deserto para morrer agora nessa terra aqui. E Josué falou, não, se Deus prometeu é nossa, ele vai dar estratégia, ele vai nos ajudar. E Deus falou mesmo para Josué, vai que eu estou contigo. Não temas, a mesma coisa Deus está falando para você, continue na sua caminhada. Por mais que falem sabe, que você não vai conseguir, por mais que abalem a tua fé, por mais que cheguem para você e falem muitas vezes que você é um falso profeta, que você está falando coisas que não tem nada a ver com Deus, continue no seu objetivo com o Senhor. Porque se a gente for dar vazão a esses falsos cristãos, sabe, esses adeptos de Satanás, porque uma pessoa que está em Deus, ela não faz isso, ela não mata a fé de ninguém. E uma pessoa que está em Deus sabe que o perigo da lamúria é terrível, porque o perigo da lamúria faz com que você fique na prova. Nós temos sabedoria. Então, a gente caminha confiando no Senhor. Está arrastado, mas está confiando. Está morrendo, mas está abençoando os outros. Não tem palavras para nada, mas abre a boca para orar para alguém. Então a gente tem uma força, nós vivemos algo tão sobrenatural que uma pessoa que está no estado comum, que está morto espiritualmente, não consegue ter a visão que a gente tem, não consegue ter a força que a gente tem, porque tudo que a gente tem vem do Deus que a gente serve. Então não se abale com a palavra do outro. Satanás vai usar todos os subterfúgios que ele conseguiu usar ao seu lado, ao seu redor, ao seu derredor, para que você venha desanimar da sua fé, para que você venha desistir.
E você não pode desistir. Você tem que continuar firme, sabendo que a terra de Canaã está ali e que Deus vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Então, até o fim desse mês, Deus vai dar sinais para alguns e vai trazer resposta para outros. Então, aguarde com fé. Se for sua vez, você vai viver. Se não for, continue tendo fé e continue caminhando. Porque todos nós temos as nossas vezes aqui nessa terra. Tem o nosso momento. Então, a gente não pode desistir. E Deus, irmãos, às vezes você está fixado só em uma promessa e Deus tem vários outros milagres para entregar na sua vida. Mas você foca só naquilo. Aí Deus tem um monte de coisa para derramar na sua história e você fica o tempo todo lamuriando porque aquilo que você colocou na sua cabeça não chega nunca na sua história. E Deus tem milhares de outros milagres para entregar na sua vida. Eu vou dar um exemplo para você entender. Às vezes você quer a restauração do seu casamento. Deus vai restaurar, só que o tempo é dele, a maneira de tratar é dele, no tempo certo vai chegar. Aí você só fica com isso na cabeça, sua vida só gira em torno da restauração do seu casamento. Aí Deus quer te dar uma viagem, Deus quer te dar uma casa nova, Deus quer te dar um carro melhor, Deus quer te dar um status, Deus quer te dar uma faculdade, um curso. Deus quer, sabe, encher o seu guarda-roupa de coisas boas, sabe, quer mostrar coisas que você nunca viveu, mas você só fica bitolado naquilo, gerando uma ansiedade terrível em cima daquela promessa que Deus te fez e Deus está querendo te exaltar de uma outra forma. Querendo levar você para caminhos que vai complementar a promessa que ele te fez, mas você não permite. Então nós temos que parar de sermos, sabe, incrédulos, parar de limitar o trabalhar de Deus, porque nós somos limitados, mas o Deus que nós servimos não é limitado. O nosso Deus, ele pode todas as coisas abaixo do céu. A lua tem seu momento de entrar, fazer o papel dela, o sol também tem um momento de se pôr, sabe, tem um momento de nascer. Então você tem, sabe, que confiar no trabalhar de Deus e deixar Deus agir, independente do que falam de você. Tá no mesmo cenário, a vida não muda. O problema é de quem tá olhando. A pessoa que tá gastando energia cuidando da sua vida, tá perdendo tempo de cuidar da vida dela. Enquanto isso, você vai cuidar da sua e parar de se importar com o outro. Que no momento certo as coisas acontecem. Deus manda dizer para você, até o final desse mês, eu vou te surpreender. Mas Deus só trabalha, irmãos, na base da fé. Se você não tiver fé, muita coisa você vai deixar de viver. Então não desanima. Tem pessoas aqui que estão extremamente cansadas, desanimadas, desiludidas diante das dificuldades, dos problemas. Só que Deus manda dizer para você, você está vivo, porque eu tenho um propósito com a sua vida. Se fosse para você morrer, já teria morrido. Então se está vivo ainda, Deus tem propósito. Está arrastado, mas Deus manda dizer para você, dias melhores já estão surgindo. Situações melhores eu já estou trazendo. E você precisa confiar em mim. Então faça que nem Abraão. Exerça uma fé cega. E vá de encontro ao propósito que Deus tem para sua vida. Tá? Toma posse dessa palavra. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer o coração de muitos aqui que estão desanimados, estão, sabe, diante de uma incredulidade já. Que o Senhor venha fortalecer a fé. Que o Senhor tire todos os dados inflamados do inimigo, Senhor. Que o Senhor não permita que atinja o teu povo. Mas que o Senhor fortaleça o teu povo para tomar posse daquilo que o Senhor prometeu. Que o Senhor entregue essa terra de Canaã para o teu povo. Que o Senhor tire o teu povo desse deserto. Que o Senhor restaure a saúde de muitos, Pai. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, restaurar diante de todo o cansaço que cada um tem enfrentado. Que todo o dardo inflamado do inimigo, que tudo aquilo que Satanás tem arquitetado caia por terra no nome do teu filho Jesus. Nós agradecemos, Senhor, pela providência que está chegando, por essa terra maravilhosa que o Senhor está nos entregando, para que o teu nome seja glorificado na nossa história. Nós aguardamos os sinais, nós aguardamos a resposta com muita alegria no coração e com muita gratidão. E nós, Pai, esperamos que o Senhor venha a ser glorificado na nossa história, para que todos aqueles que não acreditaram vejam que o Senhor é vivo e que tenham a nossa vida como referência de fé, de perseverança e de vitória. Nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração e deixa Deus conduzir a sua vida e não apavore com o comentário dos outros. Irmãos, gente destrutiva tem tempo, viu? Gente destrutiva arruma tempo que eu nunca vi coisa igual. Fica, sabe, distante dessas pessoas que colocam você para baixo. Não veja nada que destrua a sua fé, que tire você dos desígnios de Deus, para que você possa comer do melhor dessa terra. Está chegando um tempo novo para você e você precisa acreditar nesse tempo novo de Deus. Você precisa confiar no Senhor, tá? Então guarde essa palavra no teu coração, descansa, porque Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. E o que Ele está trazendo para você é algo que vai te surpreender. É uma grande vitória. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.